Eu sou Roberta Oliveira, eu sou mentora de negócios, sou especialista em finanças há mais de 15 anos. Hoje atuo com gestão financeira empresarial e precificação há mais de 10 anos empreendendo. Então já fica ligadinho aí porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Hoje o nosso assunto será de como gerar lucro na empresa e eu vou te contar isso em 4 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, é você olhar para as suas despesas fixas. Agora vamos lá, Roberto, o que é despesas fixas? Eu tenho lá na minha página vários vídeos falando sobre isso, mas eu vou dar aqui um spoiler bem rapidinho, tá? O que é despesa fixa? Tudo aquilo que você precisa pagar para que a sua empresa esteja aberta, você abrindo a loja ou não, é uma despesa fixa. Então pensa assim, tudo que eu preciso pagar, a loja abrindo ou não, é uma despesa fixa, tá ok? Vamos lá. O aluguel é uma despesa fixa. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O aluguel é uma despesa fixa. O prolabore é uma despesa fixa. O funcionário, a folha de pagamento é uma despesa fixa. A luz é uma despesa fixa. Ainda que exista um consumo aí entre um mês e o outro, você paga a taxa todos os meses, é uma despesa fixa. Então, olha para tudo que você paga todos os meses. Tudo que você paga todos os meses é uma despesa fixa. Então, primeiro ponto, olhar para as suas despesas fixas. E por que olhar para essas despesas fixas? Porque quando você faz alguma redução nas suas despesas fixas, o lucro é na veia. Você tirou R$100 da despesa fixa, entra R$100 no lucro. Você tirou R$1.000 da despesa fixa, entra R$1.000 no lucro. Agora, você aumentou R$1.000 na venda, vai sobrar talvez para você ali muito bom R$100. R$100, R$200 no máximo. Então, você consegue entender que, dependendo do cenário da sua empresa, e nesse cenário aqui, para quem não está tendo lucro hoje, um dos pontos mais relevantes aqui é você conseguir olhar para suas despesas e você diminuir a sua despesa. E aqui eu já vou te dar um número, tá? Olha para sua despesa fixa e tenta diminuir no mínimo 10% da sua despesa. O que eu quero te dizer com isso? Se você conseguir diminuir 10% da sua despesa, você vai ter 10% de lucro a mais no mínimo. No mínimo, porque é lucro na veia, tá ok? Então, olha para isso. Olha para essa questão. Vai lá e faz um pente fino nas suas despesas fixas. Olha lá para economizar luz, olha lá para a questão de você ir lá para a pessoa que você tem a sua loja, tentar negociar o seu ponto comercial, tentar negociar o aluguel do seu ponto comercial, tenta lá, olha para sua folha de pagamento e pergunta o seguinte, se pergunta, será que eu preciso de todas essas pessoas? Será que eu preciso realmente ter funcionário fixo? Eu não posso ter alguém que preste um serviço para mim? Será que eu preciso ter essa pessoa aqui todos os dias? Começa a olhar para sua despesa fixa. Será que esse ponto aqui para mim tá legal? Eu posso ir para um ponto que talvez seja mais barato? Porque vai gerar dinheiro direto, se não for mudar muito ali a questão do faturamento, o número de passantes na sua porta. Começa a olhar para o seu negócio e essa aula aqui é justamente para isso, para te chamar atenção para o que você deve olhar. Começa a olhar para essa despesa fixa, entender o que eu posso retirar disso aqui. Eu tenho certeza que se você olhar ali minimamente para cada pontinho da sua despesa fixa, conseguindo tirar 1% de cada despesa fixa, você vai conseguir minimamente 10% de redução dessa despesa fixa. E aí eu quero te dizer que é 8% de lucro no seu negócio. E 8% de lucro em cima do seu faturamento é muito bom. Vamos supor que você ali tenha 10%, venda R$100.000. Se eu tenho 10%, eu tenho 10 mil a mais de lucro. Se eu vendo ali R$50.000, eu tenho ali minimamente 5 mil a mais de lucro. Isso é muito bom. Eu vejo assim um grande problema que acontece entre os empresários. Que problema é esse? Ele acha o seguinte, a empresa não está tendo lucro. O que ele faz de antemão como uma única possibilidade? Aumentar as vendas. Ele começa a criar estratégia de vendas, cria estratégia de vendas, cria estratégia de vendas e o que acontece? As vendas aumentam e o que acontece com esse empreendedor? Ele continua não vendo lucro na empresa dele. Ele continua sem retirar
lucro da empresa. E aí o que acontece na maioria das vezes? Ele fica frustrado. E por que ele fica frustrado? Porque ele acha o seguinte: caramba, como assim eu aumento as minhas vendas e não vejo dinheiro? Só que essa não é a única possibilidade que existe. Eu vou te explicar o porquê. Pensa numa coisa comigo. Se você tem aqui um faturamento de R$500, eu faturei mais R$500, eu vendi mais R$500. E aí daqueles R$500, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar o preço de custo do meu produto, eu tenho que tirar ali a taxa da máquina, eu tenho que retirar o valor da sacolinha, de tudo que é envolvido ali naquela ação de venda, e depois eu rateio minhas despesas fixas para poder somar ali dentro dessa lucratividade. Agora eu quero pensar uma coisa com você. Desses R$500, o que vai sobrar? Talvez vá sobrar ali R$20, talvez vá sobrar ali R$10, e olhe lá. Agora vamos lá, se a gente for nas despesas fixas, que vem depois da sua margem de contribuição, e eu consigo ali uma redução de custo de R$100. Esse R$100 que você vai tirar da despesa, ele vai ser injetado diretamente na lucratividade. Então, dependendo do cenário que a sua empresa esteja, é muito melhor você olhar para suas despesas, entendendo o que você consegue ali reduzir, o que você consegue substituir ou cortar, do que talvez aumentar o seu faturamento naquele momento. Então, o que você precisa hoje? Se vai acontecendo isso com você, não estou vendo lucro, não estou entendendo aqui qual é a minha lucratividade, para agora e toma a seguinte decisão: eu preciso entender como estão os meus números, eu preciso entender de fato quanto eu faturo, eu preciso entender de fato quais são os fornecedores que eu tenho, eu preciso entender de fato quais são as minhas despesas, eu preciso entender quais são os meus números. Nem sempre no seu caso você precisa vender mais para ser mais viável para você. Vender mais para o seu negócio talvez é um plus, mas talvez a solução esteja em você controlar essas finanças olhando para ela diretamente. Entende? Para isso que serve, por exemplo, um diagnóstico financeiro. É como se fosse ali um resultado do que você precisa fazer, que é o que eu faço aí todas as semanas. Mas o porquê que eu tô falando isso? Eu vou até olhar aqui que eu anotei várias coisas legais para passar para vocês. É o seguinte: e o que fazer quando a gente precisa, olhar para essa situação de ter lucratividade na empresa, anulando a única possibilidade que é vender mais? Roberta, não preciso vender mais? Sim, mas não acho que é a única alternativa. O que eu preciso olhar para agora para isso? Eu preciso mergulhar nos meus números para eu entender o seguinte: quais as probabilidades que eu tenho aqui nessa redução? O segundo ponto é: olhe para o seu Prolabore. Lembrando que o Prolabore ele fica dentro da despesa fixa. Mas nesse segundo ponto eu quero te chamar bastante atenção para esse Prolabore, para essa redução de Prolabore, porque eu quero te trazer alguns pontos aqui para você olhar. Por quê? Porque no geral, ainda mais se você for serviço, tá? Vocês acabam assim, elevando a expectativa do Prolabore e acabam retirando mais do que vocês podem fazer de retirada. Mas eu quero que vocês olhem nesse segundo ponto aí para conseguir gerar mais lucro na sua empresa agora, é ver o que você consegue fazer com o seu Prolabore. Olha para 3 pontos que eu vou te ensinar hoje. O que eu consigo cortar, substituir e reduzir no meu Prolabore? Mas eu vou te dar assim uma direção, tá? Às vezes é difícil a gente conseguir reduzir as despesas essenciais, que é o quê? Moradia, alimentação, habitação, colégio, essa parte aí que é mais difícil uma tomada de decisão e demora um pouquinho mais. Mas olhe para isso, porque a maior parte do teu dinheiro, mais 50%, tá ali, tá ok? Segundo ponto, para onde vocês precisam olhar. Olha para aquela parte de entretenimento, shopping que você acaba saindo, um restaurante que você acaba indo, uma viagem, compras no cartão que você talvez não precisa comprar. Olhe para essas compras parceladas no cartão de crédito. Olhe para isso porque no geral, eu sei porque eu faço isso todos os dias com os meus mentorados. Minimamente ali você consegue reduzir 30%. Se você tiver de verdade disposto a mudar a sua realidade. Agora, vai ter situações que você vai precisar cortar. Não tem jeito. Como eu disse, eu tô dizendo aqui o tempo inteiro, é para quem está disposto a mudar
essa situação e que não aguenta mais não ter lucro na empresa. E agora, o que eu vou precisar reduzir? Eu saio todas as semanas. Agora eu não vou sair mais todas as semanas, eu vou sair de 15 em 15 dias. Eu vou sair uma vez por mês. O seu resultado vai ser fruto de o quanto você está disposto à sua mudança, disposto a mudar a sua realidade. Isso vai depender muito de você. Agora nós vamos para o terceiro ponto, tá ok? Nesse terceiro ponto, eu quero falar sobre você fazer cotações. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muitos empreendedores, quando eles vão fazer as compras lá para a empresa deles, eles acabam não tendo um planejamento. E acaba fazendo o negócio correndo. Ainda mais quando você tem muitos itens a comprar. O empreendedor acaba caindo naquela cilada. Vou comprar isso aqui que eu acho que vai faltar. Isso aqui eu acho que tá acabando. Eu acho que isso. Eu acho que aquilo. Eu acho que aquilo outro. Eu tive um cliente que trabalha com uma agência. E esse cliente estava fazendo compras de forma inadequada. E nós vimos ali, ele conseguiu reduzir quase 30. Ele conseguiu, na verdade, nós conseguimos achar quase 30 mil reais que ele estava comprando a mais do que ele achava. Por quê? Porque quando a gente começou a controlar, ele teve clareza naquilo. Então, nesse terceiro ponto que eu quero te dar de dica é: faça cotação com no mínimo 3 fornecedores. Ou se eu vou fazer compra ali para minha empresa, eu vou cotar, eu vou analisar essa minha compra no minimamente com outras 3 empresas. Para quê? Para que eu consiga entender o que eu consigo comprar de forma assertiva. Então olha para esse terceiro ponto e entenda que tem muito dinheiro na mesa. Quando você faz cotação, você tem poder de barganha. Até aquele fornecedor que você estava acostumado a comprar, que você só fazia pedido, só tirava pedidos, você consegue falar com ele: olha só, fulano, eu cotei aí no fornecedor X, ele tem um preço tal. Eu preciso que você analise isso aí. E ele vai conseguir. Por quê? Porque senão ele vai perder a venda. Só que se você não faz cotação, você não tem poder de barganha. Então, nesse terceiro ponto, é interessantíssimo que você saiba e entenda que você precisa cotar no mínimo com 3 fornecedores para fazer as suas compras aí para o seu negócio. Se eu sou mercado, eu preciso cotar. Se sou restaurante, eu preciso cotar. Se eu compro roupa para vender, eu preciso comprar. Para todos os negócios, eu preciso fazer um orçamento minimamente com 3 fornecedores para que eu tenha um preço justo. Agora nós vamos falar no quarto ponto para que a gente comece a gerar lucro no nosso negócio hoje. E nesse quarto ponto também é lucro na veia. Que quarto ponto é esse, Roberta? As taxas do cartão. Porque no geral, quando a gente fecha ali o cartão, tem clientes que tem 2% de taxa de cartão, outros 3%, outros 1,5%, outros faz antecipação de recebíveis, 3%, 4%, 5%, 2%, cada um com a sua negociação. Mas se eu consigo organizar o meu caixa, o meu controle financeiro, para não precisar de ter antecipação de recebíveis, conseguir ali negociar com o meu gerente para ter uma redução de taxa da minha maquininha, ligar lá para minha operadora da maquininha e falar: olha só, não vou concordar, eu vou cancelar, porque você já achou uma taxa em outro lugar mais barata. E se você for fazer pesquisa de taxas e achar mais barata, já liga para lá e tenta negociar. Por quê? Se você consegue aí 2% a menos, é dinheiro na veia que você tem. Se você consegue reduzir a tua taxa de antecipação de recebíveis, a sua taxa da maquininha ali da venda do seu cartão. Então, se você olha para essa taxa do cartão e consegue reduzir, já é dinheiro na veia. Porque ali você já vai entrar com aquele percentual diretamente na tua lucratividade. Então, esses 4 pontos são os maiores tomadores de lucro da sua empresa. São só esses, Roberta? Não. Tem mais de 46. Eu tenho lá na mentoria uma ferramenta com mais de 46 dicas para reduzir despesas, gastos dentro da empresa, porque quando você reduz os gastos que eu tenho lá dentro dessa ferramenta, é lucro na veia. Eu tenho mais de 46, aliás, e dicas lá para você olhando e aplicando no negócio, olhando e aplicando.
Por quê? Porque precisamos vender mais, com certeza, mas com lucro. Então eu sempre trabalho assim dentro da mentoria, aumentando as vendas, reduzindo despesas e criando estratégias. Aumentando as vendas, reduzindo as despesas e criando estratégia. Porque não adianta você só vender mais se você não estiver vendendo o mínimo viável. Não adianta você querer vender mais se você não estiver entendendo quanto você precisa vender e estou vendendo mais, mas as minhas despesas aqui eu não estou olhando para ela. Então, eu falei para vocês sobre esses 4 pontos que é lucro na veia. Então, vai lá no seu negócio hoje, amanhã, olha para esses 4 pontos, analisando, olhando assim, ó, para quem quer achar problema, para quem quer realmente achar o que precisa. Então, vai lá para o negócio, foca nesses 4 pontos, porque se você conseguir reduzir esses 4 pontos, é lucro direto no seu negócio, é dinheiro direto no seu bolso. Diferente de vender mais. Vender mais é muito bom, mas você tem que pagar o fornecedor, você tem que pagar todas as outras despesas da empresa, você tem que ratear tudo isso. Então, assim, quer lucro agora? Olha para isso. E eu tenho uma planilha, como eu falei, com mais de 46 dicas. Essas são 4, mas já começa a colocar em prática. E para vocês que estão aqui, eu já quero fazer um convite para vocês, tá? Toda semana eu abro aqui na live vagas para a sessão de diagnóstico. Então, eu já quero te dizer que essa semana eu tô com 4 vagas de sessão de diagnóstico para essa semana. Eu consigo sempre de 3 a 5 vagas de sessão de diagnóstico por semana. Eu não consigo ter mais porque eu não tenho tempo disponível na agenda para isso. Mas essa semana eu tenho 4 vagas na minha agenda para sessão de diagnóstico. Ela é gratuita, ok? É totalmente gratuita. A gente vai olhar para o seu negócio, identificar aonde está o problema e vamos criar estratégias para você sair dessa situação. Eu estou fazendo isso para poder te ajudar. Eu separo ali 40 minutos do meu tempo, 1 hora para a gente fazer isso olhando somente para o seu negócio, eu e você. Então, se você quer isso, a sessão de diagnóstico gratuita, você já vai lá no direct e me chama, porque eu não tenho mais do que 4 vagas. Então, se você entende que é o seu momento de olhar para o seu negócio e ter um diagnóstico, vai lá assim que terminar, me chama lá no direct para que eu reserve a sua vaga nessa semana.